Queridos irmãos e irmãs, este evangelho que nós proclamamos, ele está situado naquele contexto da última ceia. Tanto que o evangelho, ele nos dá este primeiro detalhe, depois que Judas saiu do cenáculo. O cenáculo era o lugar onde estava se realizando a última ceia. Jesus, ele protegia os discípulos. Como todo bom homem, Jesus ele era extremamente protetor. Tem uma página do Evangelho onde Jesus ele fala aos discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus estava se despedindo. Fisicamente, ele não estaria mais presente com os discípulos. Estaria espiritualmente, estaria de outra maneira, mas fisicamente, nesse contexto da ceia, Jesus estava se despedindo. E ele sabia que os discípulos iriam sentir a sua falta. E o que ele fala para os discípulos? Qual o recado deles para quando eles estivessem no meio dos lobos? Quando Jesus não estivesse mais fisicamente com eles? Jesus dá esta palavra a eles: amai-vos uns aos outros. Vocês não me terão mais fisicamente, mas o amor será para vocês proteção. Juntos, vocês vão enfrentar as dificuldades, os lobos, as serpentes. Juntos, somos mais fortes. Por isso que Jesus vai dizer: amai-vos uns aos outros. Fica junto. Não se dispersem. Não dividam. Amai-vos uns aos outros. São João Evangelista conta a tradição da igreja, não é? Não está escrito aqui na Bíblia, mas aquilo que foi passado de geração em geração. São João Evangelista, que escutou essas palavras de Jesus, foi o único discípulo que morreu de velhice, apesar de ter sido jogado em uma panela de água fervente e não ter morrido. E ele foi exilado na ilha de Patmos, não é? Onde escreveu o Apocalipse. E conta a tradição da igreja que ele, velhinho, já quase
no final da sua vida, ilhado, conta a história que ele andava para lá e para cá, na beira da praia. E é interessante que quem escreveu este evangelho que nós lemos foi o próprio São João. E ele andava para lá e para cá na beira da praia, cabelos brancos, barba branca, e batia o cajado no chão. Batia o cajado no chão e ficava repetindo para si mesmo: amai-vos uns aos outros. Essas palavras que Cristo falou tocaram tanto São João Evangelista, ficaram tão impressas na mente dele, que ele ficava andando para lá e para cá, batendo o cajado. Amai-vos uns aos outros. Mas, afinal de contas, o que é amar? Um sacerdote idoso uma vez me deu uma definição de amor que eu nunca esqueci. Ele dizia: amar é fazer feliz quem nós gostamos sem pedir nada em troca. Amar é fazer feliz quem nós gostamos sem pedir nada em troca. A esposa que ama o seu marido, ela vai fazer tudo para que ele seja feliz. O esposo que ama a esposa, ele vai fazer de tudo para que a sua esposa seja feliz. O filho que ama o pai, ele vai fazer de tudo para não entristecer os seus pais, para que os seus pais tenham orgulho dele. E quando o mundo apresenta algumas situações que você sabe que vai entristecer o seu pai, você diz não. Você sabe que se você for para o mundo das drogas, o seu pai, a sua mãe vão ficar tristes. Então você vai renunciar àquilo. Por quê? Porque se eu for por esse caminho, eu não vou estar fazendo feliz os meus pais. Amar é fazer feliz quem a gente gosta. Se você gosta da sua namorada, você vai fazer de tudo para vê-la feliz. Se você gosta do seu namorado, você vai fazer de tudo para vê-lo feliz. Se o padre gosta da sua comunidade, ele vai fazer de tudo para a sua comunidade ter satisfação, vai atender bem, vai ter paciência, não vai ser mal educado, não é? Por quê? Porque amar é fazer feliz quem a gente gosta, sem pedir nada em troca. O amor, ele é desinteressado. Jesus, ele nos fez felizes. Jesus,
Ele morreu por nós. E o que Ele pediu? Simplesmente que nós o amássemos. Só isso. Só isso que Jesus pediu. Queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso amar, fazer feliz quem está ao nosso lado, buscar agradar, e é recíproco. Se você faz isso pela esposa, ela vai fazer por você. É uma troca, né? É uma troca. Se você faz isso pelos seus pais, eles vão fazer por você. Se os pais faz pelo filho, o filho vai fazer pelo pai. É recíproco. Ninguém vai ficar no prejuízo. Por isso que Jesus falou: amai-vos uns aos outros. Certa vez, um colega, ele contou um acontecido com ele assim, com muita dor no coração, e até as lágrimas desceram de arrependimento. Ele dizia o seguinte: olha, em um belo domingo, eu fiz uma bela pregação, eu falei do amor de Jesus, eu falei do perdão, eu falei da misericórdia, e as pessoas prestaram bastante atenção. Bom, terminei o meu domingo, celebrei as minhas missas, e a segunda-feira é o domingo do padre, não é? A segunda-feira é o domingo do padre, é o dia do padre descansar. Dormir até um pouquinho mais tarde, restabelecer as energias. E ele terminou as missas, aí no outro dia, na segunda-feira de manhã, 7:30 da manhã, bateu na a campainha da casa paroquial, né? E bateu uma vez, e bateu duas, e ele deitado, né? Tentando descansar um pouco mais. E aí, ele levantou, com a cara fechada, um pouco nervoso, né? Levantou com o pé esquerdo, abriu a porta, e tinha uma moça chorando. E ele olhou para a moça e falou, de uma maneira muito mal educada: o que você quer? Como que dizendo, isso é hora de acordar o padre, né? E a moça falou: eu preciso falar com o senhor. E ele fechou a porta e falou: eu vou tomar café, depois eu venho te atender. Foi lá, tomou o café e voltou. Quando ele voltou, a moça tinha sumido. E ele foi procurar ali em volta da casa paroquial, e encontrou a moça sentada no meio-fio, chorando. E ele se aproximou para perguntar, e ela olhou para ele e falou assim: olha, eu bati na porta de várias pessoas, todas elas me trataram do jeito que o Senhor me tratou. O Senhor não precisa me atender. Eu, ontem, ao escutar a sua pregação, eu pensei que o Senhor fosse diferente. Mas o Senhor é igual a todas as pessoas diante das quais eu bati na porta. Quando eu escutei a sua pregação ontem, eu pensei que o Senhor fosse diferente. Mas o Senhor é igual a todas as pessoas. E esse sacerdote falava isso com muita vergonha, contrito, porque para ele foi uma lição. Por quê? Porque
falava bonito, mas a realidade era outra, né? Falava do amor, mas na hora que teve a oportunidade de exercitar, não correspondeu. O cristão, ele tem que ser diferente. As pessoas, elas têm que olhar em nós e falar assim: ele é diferente, ele tem atitudes diferentes, ele tem paciência, ele é justo com as coisas. O cristão é convidado não a ser melhor, mas ser diferenciado, né? O Evangelho, ele termina aqui dizendo o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se amarem. Como é que nós vamos ser identificados como discípulo de Jesus? Se nós nos amarmos uns aos outros. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma frase muito interessante. Ela dizia assim: olha, às vezes você é o único evangelho que o outro consegue ler, né? Ela fala: às vezes você será o único evangelho que o outro consegue ler, né? Você se torna uma Bíblia viva, você se torna a palavra viva quando nós vivemos o amor, quando nós vivemos a mensagem de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós sejamos diferentes na nossa vida, na nossa caminhada. Não é bom a gente ficar falando da gente, mas eu tenho 13 anos de padre, e como dizia o meu pai fala assim: olha, alguns pecados eu não levo para Deus, né? Eu posso levar alguns pecados para Deus, mas eu posso dizer, eu tenho 13 anos de padre, eu nunca gritei com ninguém, na igreja, na comunidade. Fácil é? Não. Tem horas que o temperamento da gente, mas é preciso tentar, né? É preciso tentar ser diferente. Eu tenho 13 anos de padre, nunca gritei com ninguém, nunca fui ríspido com ninguém. Eu não tenho essa consciência, como dizia o meu pai, esse pecado eu não levo para Deus, né? Por quê? Porque a vivência da caridade é tudo. Se a gente quebra a caridade, quebramos tudo. É a virtude central do Evangelho, né? É a virtude central do Evangelho, é o amor, né? Tanto que quando a gente assim briga com alguém, parece que quebra alguma coisa, não é? Quando a gente maltrata alguém, quando a gente, parece que quebra, e quebra mesmo. Quebramos a caridade, né? Que é a missão do cristão. Que nós sejamos diferentes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.